Olá, amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político direto de Brasília, neste sábado, dia 2 de maio. Números apresentados oficialmente ontem pelo Ministério da Saúde, infelizmente confirmam aquilo que alertávamos há dias. O Brasil não tem controle da pandemia do coronavírus. Cresce para 91.589 o número de casos e para 6.329 o número de mortos no nosso país por coronavírus. O Brasil já tem mais mortos por coronavírus do que a China. A China, que foi pega de surpresa e que tem 7 vezes mais habitantes do que o Brasil. E isso levando em conta os números oficiais do Ministério da Saúde, porque estudos das universidades, dos doutores, da comunidade científica, demonstram que já temos no Brasil pelo menos 15 vezes mais casos de coronavírus. Isto é, já estamos ultrapassando 1.300.000 casos de coronavírus no nosso país. E isso se deve por quê? Essa distorção entre os números, se deve pela falta de testes. Um absurdo no nosso país. Não existem testes disponíveis para a população de risco nas nossas cidades, principalmente nas cidades mais do interior. Os testes só estão disponíveis para as pessoas internadas e em estado grave e para as pessoas que já morreram. E por isso a distorção. Então nós temos aí mais de 1.300.000 pessoas infectadas com o coronavírus, transitando normalmente, sem saber que está com coronavírus, justamente pela falta de testes. É bom lembrar que 80% dos infectados por coronavírus não têm sintomas graves. Às vezes não tem sintomas ou apenas sintomas leves, mas podem passar o vírus para pessoas mais fragilizadas. E isso é muito sério. A informação mais grave é a confirmação que o Brasil é agora o segundo país do mundo em velocidade da propagação da doença. E esse aumento na velocidade da propagação da doença é justamente por conta da falta dos testes, essa irresponsabilidade do governo. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, há 2 semanas atrás, nós tínhamos apenas menos de 300 testes por 1 milhão de habitantes. Agora, a informação da última semana é que já chegamos a 1.500 testes por 1 milhão de habitantes, enquanto nós temos países que fazem 60.000 testes por cada 1 milhão de habitantes. Diante desta fragilidade nossa, da falta de testes, mais do que nunca, o isolamento é fundamental, porque o isolamento protegeria a população que, mesmo sem fazer testes, não correria o risco dessa propagação. Mas é o contrário. O governo federal, o Ministério da Saúde não garante os testes e o presidente da República insiste em falar contra o isolamento. O fato mais grave ainda é que somos o segundo país em crescimento da doença e a velocidade
continua aumentando a cada dia. Isso sinaliza que realmente Ministério da Saúde, governo federal, não tem controle. Os números apresentados a cada dia, eles falseiam a realidade brasileira e tentam passar um ar de normalidade quando, na verdade, isso não acontece. O número de mortos aumenta a cada dia e a velocidade do crescimento dos óbitos também. E aí também o agravante da subnotificação dessas informações também no número de óbitos. Informações trazidas pelos cartórios nesta semana no Brasil indicam que no mês de março e no mês de abril aumentaram no Brasil mais de 1000% o número de registros de mortes por síndrome respiratória aguda grave. E é claro que no meio dessas notificações e desses registros, muitos são de coronavírus e não estão registrados. Em várias capitais do nosso país, esgotou-se a capacidade de atendimento nos hospitais. As pessoas estão morrendo nas casas, sem atendimento. E o presidente Bolsonaro dando entrevistas, falando que precisa voltar ao normal, e o Ministério da Saúde não orientando a nossa população de maneira adequada. O fato é que enfrentaremos dias difíceis nas próximas semanas. Infelizmente, por conta da omissão e da irresponsabilidade do governo federal, que foi alertado, mas não tomou as devidas iniciativas e insiste em não tomar as medidas adequadas para enfrentar de maneira realista a pandemia do coronavírus. Eu volto na segunda-feira com mais um Falando a Verdade. Agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.